Vamos lá, irmãos. Título da mensagem de hoje está ali, né? Alguns já viram. Eu postei no Facebook. Tempos perigosos merecem atenção. O que é um tempo perigoso? Querido, nós estamos vivendo tempos perigosos. Hoje o mundo, não estou falando nós, da Igreja Vida Nova, não estou falando nós, moradores do Brasil, estou falando para você, nós, a raça humana, nós estamos vivendo um tempo tão complicado, querido irmão, um tempo tão difícil de ser entendido, de ser vivido. Eu estava vendo uma postagem do meu querido João Cardoso, pastor português, pastor do Centro Cristão Vida Abundante. Ele sempre tem uma palavra muito bacana, e hoje eu falei com ele, falei: João, você, através da palavra, você é uma flecha que acerta o alvo, né? Porque ele estava comentando de tudo isso que nós estamos passando. Ele é morador da Europa, né? Tem uma vida tranquila, e ele estava falando exatamente o que eu penso, querido. O mundo hoje passa por tempos complicados. Se você olha para a imprensa, em todas as áreas, não é só política não, mas em tudo, querido irmão, um fala uma coisa, outro fala outra, em vez de te informar, te confunde, em vez de gerar confiança, gera medo, né? Então é um para lá, outro para cá, essa confusão de informações, e muita gente falando muita coisa, e você nem sabe em quem acreditar. Isso gera uma preocupação, gera uma angústia na vida das pessoas. E quando você olha para a política do mundo inteiro, sabe, ela é muito polarizada. Hoje não tem uma definição clara. Hoje a pessoa que ganha com 51%, 52%, e aí a grande maioria não confia no resultado, e não confia na urna, não confia no resultado, então fica aquela confusão. Esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje. É um mundo que não gera tranquilidade no coração das pessoas. Dentro dessa pandemia no mundo, a Europa está vivendo agora, eles estão chamando de segunda onda, nem sei se é a segunda onda, talvez a primeira nem terminou. Eles estão entrando no inverno, o inverno lá é bem rigoroso, então é uma coisa complicada. Aqui no Brasil, nós estamos vendo também que está aumentando a contaminação, e eu penso, irmão, está abrindo as coisas, isso vai acontecer, né? Mas a gente, graças a Deus, os médicos estão sabendo lidar com isso. O maior erro, eles falam, que foi entubar as pessoas, entubar não, deixa para ir para o hospital quando você estiver morrendo. Quando estiver morrendo, não precisa ir para o hospital, irmão, né? Já está morrendo mesmo. Então, no começo foi tudo errado, todo mundo estava perdido, ninguém sabia como fazer as coisas. Hoje já sabem. Então, querido irmão, é uma coisa assim, vai acontecer, vai, irmão, mas se eu não confiar em Deus, irmão, como é que eu faço? Eu preciso tomar os cuidados que são necessários. Não estou motivando ninguém a não tomar cuidado, não é isto, né? O vírus é real, está aí. Se foi produzido, se não foi, se é do capeta, não interessa, ele está aí. Então eu preciso ser prudente, né? Porque Deus não me ensina a ser imprudente. Eu preciso, mas também, querido irmão, não posso entrar na loucura desse mundo. Mas essa pandemia trouxe tantas coisas para o mundo, irmão. Quantas empresas fecharam? Quantas pessoas perderam o seu comércio, o seu negócio? Quantas pessoas perderam o seu emprego? Quantas pessoas tiveram a sua renda achatada, né? E ainda continuam assim. Quantas famílias hoje, irmão, passando por dificuldades, não só financeiras, mas de relacionamento. Irmão, você coloca o marido e a mulher dentro da mesma casa, do mesmo teto, 24 horas por dia, querido irmão, né? O seu casamento é uma bênção, o meu também. Mas, irmão, você já entendeu, você que é casado já entendeu. Irmão, tem coisa que você fala, meu Deus, como é que pode ser assim? Então, isso está gerando confusão, porque cabeça de mulher é cabeça de mulher, ninguém entende. E cabeça de homem é cabeça de homem, é cabeça de burro chuco, ninguém entende. Coloca os dois ali, irmão, vai dar choque. E aí a gente está vivendo junto, né? A maioria que está em casa, o home office é uma beleza, irmão, uma beleza, para quem nunca fez, né? Mas isso está gerando confusão no meio das famílias também. Irmão, nós lidamos com pessoas, eu louvo a Deus pela rede da família, né? Nos ajuda muito, está nos ajudando, amenizou muito o nosso trabalho, mas a luta continua, companheiro, não tem jeito. E acirrou agora, nas igrejas, irmãos, nós temos hoje igrejas que fecharam, né? Pastores que não suportaram. Quantos homens e mulheres de Deus nós perdemos com suicídio? Então isso está gerando ainda, sabe, isso é um tempo difícil. Isso é um tempo difícil.
E nós estamos vivendo uma transição. Ninguém sabia. Irmão, quantos aqui já haviam vivido uma pandemia antes dessa? Quantos? Ninguém, eu também não. Quando falaram a primeira vez da pandemia, eu falei, será que isso é verdade? E depois você vê que é verdade. Então nós nunca vivemos isso. Quando nós saímos da nossa normalidade e entramos na pandemia, transição. E agora nós estamos ainda vivendo essa pandemia. Nós estamos no meio dessa transição confusa, esse negócio bagunçado. E daqui a pouco, eu creio que nós já estamos saindo, mas é transição. Toda transição merece atenção. Todo tempo de transição é tempo perigoso. Tempo perigoso. Quando você não está acostumado a trabalhar junto com a sua esposa e você começa, está num tempo de transição. Sim ou não? Todo tempo de transição requer cuidados. Você ganhava 2x, agora você ganha 1x, transição. Você tem que adequar. Então, é isso que eu quero pensar com você nessa noite. Sabe, tempo de transição, é um tempo perigoso, é um tempo onde nós precisamos tomar cuidado. Não, tempo de transição é tempo perigoso. E essa transição, essa pandemia, querendo ou não, ela vai pegar a totalidade das pessoas. É rico, não pega? Pega, irmão, pega. Se a gente está acostumado a viajar para baixo, para cima, parou, irmão, sossego, ó. O facho fica aí, e está pegando todo mundo, não adianta, irmão, não adianta. Mexe com família. Tempo de transição, querido irmão, é um tempo que nós vamos viver quando... Coloca para mim a continuação dessa frase. Primeiro a gente vai pensar numa transição espiritual, irmão. Essa pandemia mexeu com a espiritualidade das pessoas, e mexe. Porque muita gente, até pessoas que frequentam a igreja evangélica, falam, mas como é que Deus permite isto? Quem não tem um conhecimento mais profundo das coisas de Deus, fala, como é que Deus é bom se Ele permite tudo isso? Então, mexe com a espiritualidade das pessoas. E nós mesmos, às vezes a gente fala, meu Deus, como isso entra na igreja, como isso entra na minha casa, como que acontece isso? Cadê o meu Deus? Ou vai dizer para mim que em nenhum momento você pensou isso? Será que vai chegar na minha casa? Será que não vai chegar? Então mexe com a gente, irmão. E mexendo com a igreja, muitas vezes desestruturou líderes, porque ficam perdidos, tomam decisões precipitadas. Então desestruturou a igreja, irmão. O nosso relacionamento. No nosso emocional abalou. Quantas pessoas hoje estão, a caminho de uma depressão? Quantas pessoas hoje estão com medo? E se não tomar cuidado, a caminho de uma síndrome do pânico? Quantas pessoas estão vivendo isso, irmão? Porque não sabe de fato o que vai acontecer amanhã. E com isso as famílias mexem no relacionamento familiar. Porque quando você mexe nas finanças, você mexeu em tudo. E a pandemia mexeu nas finanças, mexeu na vida profissional de todo mundo. E não só a pandemia, a tecnologia está mexendo, no trabalho das pessoas. Muitas profissões estão deixando de existir. E muitas profissões que nós nem sabemos estão chegando. Então nós estamos vivendo essa transição no mundo. Percebeu como o mundo está vivendo um tempo complicado? Então, irmão, eu quero pensar com você, e qual é a nossa posição, que atitude, como nós devemos agir no meio de tudo isso que nós estamos vivendo. Eu quero pensar com você, à luz da palavra, qual deve ser o nosso posicionamento dentro do período de transição. É a mesma coisa, você está aqui, você está vivendo aqui, Deus tem promessas. Quem tem promessas de Deus na vida? Deixa eu ver. Você tem uma promessa de Deus, ou 2, ou 3, ou várias promessas, mas a tua promessa está lá na outra escada. Até você chegar na outra escada, querido irmão, esse tempo aqui, o tempo de transição, essa é a sua zona de perigo. Porque podemos nos perder, nessa zona de perigo, nesse tempo de chegar. Porque a gente pensa, puxa, Deus prometeu, mas não chegou ainda. Deus prometeu, está demorando. E tal. Precisa tomar cuidado, porque o risco não é pequeno. Vamos lá, eu quero pensar com você, já é um texto muito conhecido e de todos, Está tudo bem? Você que está em casa, tudo bem?
Nada de sair da sala para tomar um cafezinho, fica aí. Deixa o café para depois, né? E aí liga para cá e convida a gente. Aqui é quando Moisés manda os espias, 12 espias, para Canaã, para olhar a terra, ver tudo que tinha naquela terra, uma terra que Deus havia prometido a eles. E um pouco antes de entrarmos nesse texto aí, eles se concentram no lugar, e eles deram o nome desse lugar, Vale de Escol, né? Porque ali eles estavam mostrando para Moisés e para o povo, olha o tamanho do cacho de uva, olha o melão, olha aí, e tal, uma coisa lá, puxa que maravilha, estavam todos empolgados com o que eles viram. E está ali, ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta, e eles e toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Irmãos, eles estavam todos empolgados, todo mundo, aqueles que estavam voltando e aqueles que estavam ali ouvindo, né, o relatório deles, todo mundo ali empolgado e tal, relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. Olha que coisa maravilhosa, todo mundo empolgado, irmão, os 12 empolgados, a congregação, Moisés, e todo mundo na pegada. Quando a notícia está boa, está todo mundo na pegada e tal, todo mundo alegre, sabe, é que nem inauguração de igreja, ou qualquer tipo de inauguração, está todo mundo na festa, não é, irmão? Todo mundo ali alegre. Quando nós inauguramos uma igreja lá em Cambará do Sul, né, pessoal de Cambará que está conosco, Deus abençoe vocês, inauguramos uma igreja lá em Cambará do Sul, lugar lindo lá, os Canyons do Brasil, é um lugar muito maravilhoso, frio, irmão, frio. O tempo que nós passamos indo para lá, indo e voltando, banho, a gente foi justo no mês de julho, banho era às 2h da tarde, não tenta tomar de manhã nem à noite, porque a água congelava no cano, e tinha um segredo, né? Sabe aquelas latas de óleo? Então você tinha que pegar uma lata de óleo, encher ela de álcool, pôr fogo, pôr no banheiro, fecha a porta e vai embora. Depois de 10 minutos você volta para tomar banho, senão você não tomava. Irmão, quando nós inauguramos, eu lembro ali, estava todo mundo ali e tal, e eu não lembro se foi o Denir, não sei quem foi, falou: olha gente, aqui tudo bonito, né? Inauguração é que nem rodeio, irmão, tá lá todo mundo batendo palma, aquela galera toda, e o peão monta no cavalo. Foi na freguesia para você também? E monta no cavalo, e o cavalo está ali e tal. Quando soltou, meu irmão, é você o cavalo, e o bicho vai pular. Irmão, quando eles chegaram com a notícia, tudo era festa, todo mundo alegre. Agora você quer ver, no mesmo texto onde estava todo mundo alegre, daqui a pouco entra uma outra turma, e eu chamei uma outra turma assim de turma, coloca para mim aí por favor, Ricardinho, a turma do mimimi. Sempre, em todo lugar, em toda situação, tem a turma do mimimi. Por que é a turma do mimimi? Coloca o texto. Vamos lá, vamos ver a turma do mimimi. O povo, porém, que habita nessa terra. Olha lá, irmão, até aqui estava tudo festa, estava tudo bonito, tudo alegria. Mas aí a turma do mimimi já levanta. E já começa a dar a opinião deles. Porque todo mundo tem opinião. Basta ter língua para falar, e todo mundo tem língua. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus, habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Vamos lá. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: ei, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. E disse, e diante dos filhos de Israel, e infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E tendo
E tendo o povo que vimos nela, são homens de grande estatura, e todo o povo, que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. Querido irmão, todas as vezes que nós estamos vivendo um tempo de transição, eles estavam no tempo de transição. Eles estavam entrando na terra que Deus havia prometido. Todas as vezes que nós estamos numa fase de transição, você vai ter duas opiniões ou mais. Você vai ter a turma que topa a parada, não, nós vamos. E você vai ter a turma do mimimi. Não, a turma do mimimi vê dificuldade em tudo, reclama de tudo, murmura de tudo, não vai dar certo e vai dar errado, tal. São pessoas pessimistas, pessoas que só veem o lado difícil da coisa. Querido irmão, dificuldade nós temos e teremos em todas as áreas da nossa vida, mas os meus olhos não podem fixar nessas coisas. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Então eu preciso ter uma visão espiritual da coisa, não só a visão carnal. Não posso ficar olhando para a dificuldade. Se eu ficar olhando para a dificuldade, sou parte da rede do mimimi e nada vai dar certo na minha vida. Agora, se eu estiver olhando com os olhos de Deus, tudo vai dar certo. Tudo. Então eu preciso aprender a mudar o jeito que eu começo a ver as coisas. Irmão, e a cegueira é tão grande. De manhã o pastor Ezequiel falou uma coisa e eu peguei aquilo, Deus me deu uma palavra sobre isso, sobre Sansão. Quando Sansão, ele não aguenta mais, na Bíblia, pode deixar isso aí para mim, daqui a pouco eu vou voltar aqui, o que eu estou falando agora estava fora do script, né? Irmão, a Bíblia diz que Dalila importunou tanto Sansão, que ela se apoderou da alma de Sansão, se apoderou do coração. Olha que forte que é isso. Às vezes, querido irmão, as dificuldades nos importunam tanto, que elas se apoderam da nossa alma. Tudo se torna difícil. Tudo, sabe, não vai dar certo. Se apoderou. E quando Dalila se apodera da alma de Sansão, isso trouxe um resultado na vida dele. Irmão, ele ficou cego, furaram os olhos dele e ataram as mãos. Quando a dificuldade importunando a alma de alguém se apodera da alma, a pessoa fica cega, a pessoa fica atada, ela não consegue enxergar, porque aqui, querido, uma turma do mimimi não estava lembrando de uma coisa. Quando o Caleb diz, ei gente, vamos lá, vamos possuir a terra, eles estavam esquecendo de algo muito importante. Quando eu tomo uma decisão na vida, olha lá, quando você toma uma decisão na vida, não significa que vai dar certo. Quando a decisão é minha, eu não tenho uma garantia que vai dar certo. Pode dar certo, pode não dar certo. Agora, se eu tomo a decisão, as dificuldades vão aparecer e as facilidades também, mas eu não tenho garantia que vai dar certo. Mas quando Deus toma a decisão por você, Ele dá a direção, Ele dá a provisão e no final tudo vai ficar bem. Irmão, onde eu quero chegar? Estava ali Josué e Caleb, a turma do mimimi, e o povo todo esperando o relatório deles, e os líderes também. A turma do mimimi foi maior, e teve uma palavra tão forte, querido irmão, mas eles esqueceram que foi Deus que disse a Abraão, aquela terra que emana leite e mel, eu dou a você, eu dou aos seus descendentes, eu coloco o meu nome, eu assino, eu dou a escritura para vocês. Foi Deus quem deu, foi Deus que mandou Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Ele não saiu por decisão própria, ele não saiu porque brigou com o pai e com a mãe, ele não saiu porque, eu acho que vou, não, foi Deus que tirou de lá. E quando Deus tira, Deus dá a visão, Deus dá a provisão. Vamos lutar? Vamos. Teremos dificuldade? Sim, mas o final é nosso, é garantido. Ele é o bom combate, como Paulo diz. Então, querido irmão, agora, como a turma do mimimi fica no meio do caminho, não pode aparecer dificuldade que a turma quer desistir. Então, irmão, que é isso? Até quando eu fico pulando de galho em galho? Eu não posso, eu tenho que ser firme nas minhas decisões. Eu tenho que estar ali, irmão, a luta vem, ela vem sim, ela vem. Mas, querido irmão, se eu sei quem está comigo, irmão, eu vou até o fim. Eu não paro no meio do caminho. Sabe, eu sempre uso um exemplo. Sabe aquelas garrafas PET? Que às vezes você pega uma garrafa e ninguém... Fecharam para nunca mais abrir aquela garrafa. Né? E aí você pega e você vai, e você vai, e você vai, e não abre.
e daqui a pouco você não aguenta mais, abre, o cara pega e abriu. É que você já fez toda a força necessária, e a pessoa que abriu ficou com a glória que era tua, porque você desistiu, estava na boca do gol, dá a volta. Agora é interessante que essa rede de inteligência da turma do mimimi, isso tem endereço, tem método. Quando eu fiz o estudo aqui que eu falei para você, né, da mão invisível, que é a rede de inteligência dos poderosos, tem a rede de inteligência também dos mimimi. E tem endereço, tem um método de trabalho. Quer ver o que o salmista fala? Coloca para mim o salmo, por favor. Salmo 105, 24 e 25. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à sua palavra. Eita, Jeová, antes murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Qual é o endereço da rede de mimimi? Irmão, primeira coisa, qual o pensamento da turma do mimimi? Sabe, eles esquecem de quem garantiu, eles esquecem de quem prometeu, eles estão focados no achômetro deles. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, se você como crente tem um aparelhinho chamado achômetro, joga ele fora. Eu não tenho que achar nada, você não tem que achar nada, porque Deus já achou o caminho para mim e para você. Mas está cheio de crente com o aparelho do achômetro, não, porque eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser daquele jeito. Irmão, para com isso. Foi Deus que mandou Abraão, vai para lá, vai para lá. Vai. Você está entendendo? Primeira coisa, irmão, o zóio está furado da turma do mimimi, porque não enxergam mais a palavra, não veem mais o dono da promessa. As lutas e as dificuldades fizeram perder a visão, as dificuldades se apoderou da alma. Segunda coisa, onde é que funciona isso? Onde é o quartel-general? Murmuraram onde? Não, volta um pouquinho o texto, por favor. Murmuraram em suas e não acudiram à voz do Senhor. Sabe onde é a central da rede de inteligência da turma do mimimi? Nas casas. Na casa da crentaiada. Porque tititi para lá, tititi para cá. Não, porque aquele irmão, porque vamos falar da igreja agora, né? É a nossa praia. Não, porque eu não concordo. Não, porque está errado. Não, porque é assim, porque é assado. Irmão. Tua igreja tem pastor, tua igreja tem líder. Oi. Se você não concorda, ora a Deus. Pede para Deus tirar o seu pastor. Eu estou falando a verdade, irmão. Mas não adianta você ficar batendo de frente, irmão. Uma vez eu atendi uma pessoa, não vou falar que é, porque faz muito tempo, e a pessoa me mandava mensagem, e um dia eu atendi ele. Na salinha sentamos, ele falou um monte de coisa tal. Eu peguei, está ali o molho de chave. Eu pus o molho de chave e falei, glória a Deus que você chegou, irmão. Eu já não estava aguentando mais isso. Deus te enviou. Porque eu acho que você foi enviado de Deus. Você sabe mais do que eu, sabe mais do que Deus. Porque até então Deus não me tirou, mas eu saio para passar um lugar para você, tua chave, levantei. Para sair, irmão, lógico. Não, volta. Eu falei, mas você está falando tudo. Então você tem a direção, faz. Oi? Eu já pensei assim também, irmão. Você acha que eu também não fui esse rebelde aí, irmão? Louva a Deus pelo pastor Eli, que já teve 3 vezes comigo. Eu já pedi, as 3 vezes que ele esteve aqui, eu pedi perdão para ele desse púlpito, já tinha pedido antes. Falei, eu dei tanto trabalho para esse pastor aí, irmão. Até que um dia a ficha cai. Mas está um silêncio, né? Está tudo bem, irmão?
Então, querido, essa turma que só murmura, só reclama, irmão, para com isso, vamos trabalhar. Você acha que existe lugar perfeito no mundo? Não estou falando de igreja só não, irmão. Em tudo, querido irmão, em tudo. Porque o Brasil não presta, porque o governo... Para de reclamar, governo nenhum vai prestar. Deus já falou para o povo de Israel, para que você teima comigo, que é um rei? Eu sou o rei de vocês, fica comigo. Qualquer rei vai cobrar imposto, vai te dar trabalho, vai mentir, vai enganar, vai fazer eleição fraudulenta, irmão, o povo quer. Fazer o quê, irmão? Deus falou, então tá bom. Escolheram o rei, o que deu, irmão? Então, querido irmão, não adianta murmurar, querido. Se você murmura contra o governo, seja de esquerda, de direita, do meio, do alto, para cima, para baixo, para, irmão, para. Nenhum deles é confiável, não tem, irmão, para com isso. Se eu não der os meus pulos, se você não der os seus pulos, governo nenhum vai dar pulo por você, não. Sou eu que tenho que dar meus pulos, eu tenho que me virar, irmão, aí eles vêm atrás de você. Mas eu estou vendo no meio da pandemia, não adianta ficar reclamando. Não deu certo aqui, faz outra coisa ali, faz outra coisa lá. Dá seus pulos, para de ficar quieto, acomodado em casa, de reclamar e vai fazer alguma coisa. Porque a bênção está em você, não está no lugar, não está no teu governo. A bênção está em você. Se tu uma bênção, quando eu acreditar naquilo que Deus falou, a minha vida vai alavancar. Agora, enquanto eu ficar murmurando, reclamando daqui, reclamando de lá, nada vai mudar. Nada. Aí eu faço parte da rede do mimimi. E aí eu chamo os amigos para dentro de casa, sabe para quê, irmão? Para falar mal do pastor, falar mal do governo, falar mal do outro, daquilo. Para de fazer isso, irmão. Para. Mas eu não estou fazendo, glória a Deus, não é para você então. Mas se você está fazendo isso, para. Vamos mudar o rumo da nossa vida. Eu estou querendo trazer para mim e para você como viver num tempo difícil. Qual deve ser o nosso posicionamento nesse tempo? Estou falando de igreja, mas não é só igreja não, irmão. Porque a minha família. Para de olhar para a família dos outros, tudo é bonito nos outros, irmão. Para de olhar no Facebook. Facebook é a maior falsidade que eu já vi, irmão. Não, neguinho só posta coisa bonita. E praia disso, restaurante disso. Vai ver a vida real, vai. Irmão, coloca aquela frase para mim, por favor, Ricardinho. Agora, eu preciso vigiar, eu preciso tomar cuidado. Estamos num tempo de transição, perigoso esse tempo. Com que tipo de gente você está andando? Qual o tipo de pessoa que você escolhe para andar, para caminhar com você, irmão? Mas Deus mandou amar todo mundo. Você vai amar todo mundo, mas não precisa caminhar com todo mundo. A Bíblia não diz para você caminhar com todo mundo, diz para amar todo mundo. Mas não diz para você caminhar com todo mundo, não, irmão. Paulo diz assim, não me manda aquele camarada lá não, aquele camarada me deixou na mão. Não quero ele comigo. E Paulo era crente ou não era crente? No meu conceito, o melhor apóstolo, que deixou um legado tremendo. Então eu aprendi na vida, duras penas, irmão. Tem gente que eu amo aos pés da cruz. Porque é mandamento. Mas quero perto de mim? Não. Você não ama. Amo. Porque amor é mandamento, aos pés da cruz. Mas nada de ficar com tititi. Tem gente que está perto de você só, irmão, só azucrina na tua vida. Eita. Você quer saber que tipo de pessoa você tem que andar? Vocês usam a boca para falar de planos e projetos ou para jantar pessoas? Se você está andando com pessoa que só fala mal dos outros, e você, desculpe, continua me amando, tonto e tonta, acha que essa pessoa não fala mal de você para os outros? Acorda, irmão. Como ela falar mal dos outros para você, ela vai falar mal de você para o outro. Porque a pessoa que fala mal dos outros não é confiável. Então, esse tempo de transição, irmão, em qualquer área da vida, é tempo de saber com quem você anda.
Porque uma palavra que você fala, a pessoa distorce aquela palavra, em vez de te ajudar, ela vai te jogar no buraco. Depois vai falar, tá bem, eu sabia que isso ia acontecer. Lógico, você foi instrumento do cão para acontecer. Então, irmão, eu preciso pensar nisso. Esse tempo de transição, esse tempo difícil, eu preciso estar do lado de pessoas que vão me levantar, que vão me colocar diante de Deus, diante da palavra, que vão me motivar a ter comunhão com o Espírito, que vão me motivar a orar, vão me motivar a estar na presença de Deus. Querido, quantas pessoas hoje estão desanimadas com igrejas? Quantas pessoas não querem mais nada? Irmão, elas esquecem de uma coisa: a única instituição que Jesus deixou foi a igreja. Ah, mas a igreja não é legal. E você é legal o tempo inteiro, né? Não, a igreja é feita de gente. Onde tem gente, tem encrenca, irmão. É ou não é? Ou você vai juntar um monte de gente e está tudo bem, vamos ver festa, lua de mel o tempo inteiro. Para com isso, irmão, bota o pé no chão. Põe o pé no chão, irmão. Porque se eu faço parte dessa rede de mimimi, irmão, isso é cruel demais. Vamos lá, tem que correr agora por causa do tempo. Números 14, de 1 a 4. Continuar aí. Vamos pensar, continuar um pouquinho o pensamento deles. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite toda. Os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão. Irmão, diga comigo, o povo murmurava contra a liderança. E quando eu estou falando de liderança, estou falando de liderança de igreja, não, irmão. Qualquer liderança que está sobre nós, qualquer liderança, seja no meu trabalho, seja no governo, qualquer liderança. Porque líder é líder, toda autoridade é constituída por Deus. Quer eu goste, quer eu não goste. Ah, mas aquele que foi eleito não é o que eu quero. Mas foi Deus que colocou ele lá. Ah, mas você acha que eu mereço aquilo lá? Uma vez a pessoa perguntou para mim, o que você acha que eu mereço na vida? O que você tem hoje. Não, mas não mereço isso. Eu falei, então, Deus é injusto? Não. Deus não sabe o que faz? Sabe. Então, eu vivo aquilo que eu mereço. É duro ouvir isso, né, irmão? Principalmente quando a gente está no perrengue, né? Fala, Jeová, é assim que é? É. Ou então o nosso Deus, ele é falível. Não esconde o rosto, não. E o povo chorou durante toda aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão, e toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Irmão, a turma do mimimi é terrível, né? Vamos lá. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Já está questionando Deus. Primeiro questiona a liderança de Moisés, depois questiona Deus. Começa no questionamento e vai para a blasfêmia. Porque quando nós levantamos a voz contra Deus, isso é blasfêmia. Então perde a noção das coisas. A turma do mimimi perdeu toda a noção. Para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Diziam os uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Irmão, essa turma do mimimi é tão diferente, querido irmão, é tão complicado você pensar como essa turma pensa. Sabe por quê, querido irmão? E falam, mas não fazem. Aqui eles falaram, era melhor ficar lá, era melhor fazer isso, melhor fazer aquilo, mas alguém voltou? Não. É melhor, vamos levantar capitão, alguém levantou? Não. É a turma que fala e não faz. Boa noite para você que está aqui, boa noite para você que está em casa. Às vezes, querido irmão, no meu caso, não é porque eu sou pastor, não, eu prefiro correr o risco de errar fazendo, sabe, do que ficar atrás da moita, esperando o outro errar para julgar o erro dele. Porque errar eu vou errar, você vai errar. O ser humano é falível, é limitado. Mas o que nós não podemos ser é acomodados.
Porque Deus não tem problema com o meu pecado, com o seu pecado. É só confessar, se arrepender, pedir perdão, mudar de vida. Deus perdoa e caminha. Mas com as minhas desculpas e com as suas desculpas, Deus tem problema. Ele não aceita. Não aceita. Coloca para mim o resultado da turma do mimimi. Resultado da turma do mimimi, irmão. Como é que é o pensamento, como eles agem, o que eles falam. É só assim, ó, é choro, murmuração contra os líderes, preferem morrer do que lutar por algo melhor. Deus falou para Abraão, a terra que eu dou a vocês é terra que mana leite e mel, vão para lá, vão conquistar. Quando eles pararam, viram as dificuldades, não vão não. Não tem medo de lutar por aquilo que é melhor. Se Deus está falando aí, fica firme, eu já dei a terra, fica firme, vamos lá, vamos lutar. Luta! Não desiste, não para do meio do caminho, não arreda pé, está pertinho a sua vitória, não desista. Sabe por quê? Porque tem medo. Começa falando mal, depois vão blasfemar contra Deus. Falam muito e fazem pouco. Turma que fala muito é porque faz pouco. Tem que esconder o que não faz com palavras e com palavras e com palavras. Então eu tenho que fugir disso. Estou falando para você, sabe que tempo perigoso é tempo que requer atenção. Então eu preciso dar uma analisada na minha vida, como eu estou. Parar um pouquinho de olhar para a vida dos outros e olhar para mim. Como é que eu estou? Parar de achar que Deus é injusto, parar de achar que Deus não sabe o que faz. E pensar em mim, pensar como eu estou. E no final, querido irmão, Números 14, de 5 a 9... o segredo para nós estarmos passando por uma fase de transição e correndo tudo bem, lutando sim, mas vencendo. Então Moisés e Arão caíram sobre o rosto, perante a congregação dos filhos de Israel. Irmão, a melhor coisa para um cristão que está numa fase de transição, que está vivendo um tempo perigoso na vida, coloca a tua boca no pó. Coloca a tua boca no pó, vai orar. Você não gosta de falar? Fala com Deus. De que se queixa o homem? Queixe-se do quê? Dos seus próprios pecados. Vamos botar a boca no pó, vamos falar com Deus, vamos pedir ajuda, e Deus vai nos ajudar, Deus vai nos fortalecer, como tem nos fortalecido até agora. No meio de tanta luta, nós estamos em pé, nós estamos vivos, Deus tem dado graça, Deus tem nos mantido, e assim será durante o tempo todo da nossa vida. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar de nós, irmão, quando um filho de Deus, uma filha de Deus coloca a boca no pó, isso move o coração do seu pai. Ele está ouvindo, dizendo: ei, me ama, confia em mim, está ali me buscando, sabe? Então nos fará entrar nessa terra, a terra que mana leite e mel. Querido irmão, no meio dessa bagunça toda que o mundo vive, Deus tem para mim e para você uma terra que mana leite e mel. Ele vai chegar a fazer, a cumprir tudo o que Ele prometeu para nós. Então não tenha medo dessas coisas não. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo dessa terra, não tenha medo de tudo que está acontecendo no planeta Terra, não tenha medo, não se rebele contra Deus, fique firme, sabe, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles e o seu amparo, e o Senhor é conosco, e não temais. Irmão, esse fim aqui é tão maravilhoso, às vezes a gente não entende, Puxa vida, que coisa tremenda quando ele diz assim, porquanto como pão. Eles estavam ali com medo, sabe, dos povos daquela terra. Estavam com medo, temerosos. O que vai acontecer? O que vai acontecer? E aí Josué disse para eles: ei, vocês estão com medo daquele povo lá? Deus já desamparou, Deus já tirou deles todo o amparo. Você está com medo de pandemia, você está com medo de tudo que está acontecendo, Deus já tirou, sabe, da pandemia, o poder de tocar em você.
É isso que ele está dizendo. Ele diz assim, como pão. Eles entenderam claramente o que Josué disse, porque eles estavam vindo de um deserto. O deserto não tinha nada para comprar. O maná descia do céu, era o pão deles, o pão que desce do céu. Eles foram alimentados com o pão que desce do céu. E Josué disse para eles: ei, como nós comemos o pão que Deus nos deu, Deus nos dará a vitória sobre eles. Como o pão do deserto, assim venceremos sobre esse povo. Esse povo não vai passar de pão para nos alimentar. Não, eu falei, puxa Deus, que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Então, querido irmão, quando eu me porto dessa maneira, no meio das minhas dificuldades, sabe, não quero abandonar a promessa de Deus. Eu vou ter uma vida de oração, coragem para crer em Deus, para crer na promessa. Está demorando, coragem para crer na promessa. Mas vai demorar, coragem para crer na promessa. Será que vai acontecer? Coragem para crer na promessa. Porque não basta você ter fé, você precisa ter coragem para ter fé. Porque em alguns momentos a fé parece um pulo no escuro. Será que vai dar certo? Você tem que ser corajoso para se lançar nos braços de Deus. Não ser rebelde e não temer as dificuldades da vida. Se eu me portar assim nesse tempo, com certeza Deus dará a vitória. Com certeza. Eu sei que não é um tempo fácil. Não é. Não estamos vivendo facilidades, não, irmão. Estamos vivendo um tempo difícil. E eu penso assim que o dia mal chegou para o planeta Terra. A conta chegou. Mas não sou eu que vou pagar essa conta. Isso é o pão que Deus deu no deserto. E assim Deus vai nos alimentar. Eu gostaria de orar. Você que está em casa, você que está aqui. Sabe, querido irmão, aquela canção que diz na tempestade? Podemos louvar a Deus com essa canção? Qual é a tempestade que você passa hoje? Ela é espiritual? Você enfraqueceu na fé? Participar de um culto não é mais algo que te dá prazer? Que te dá alegria? Você vem para uma igreja porque você é obrigado, porque alguém te força, porque alguém te convida? Você vem para uma igreja porque você não tem para onde ir? Cadê aquela Bíblia sua que era toda marcada? Que você fazia anotação, riscava. Cadê essa Bíblia sua? Não, hoje eu tenho no celular, eu também tenho. Mas desculpe o termo, a minha antiga Bíblia está aqui. Não é velha não, ela é antiga, está aqui. E continua riscada e sendo riscada. As minhas lutas não podem me afastar dessas coisas. Não sou melhor do que você não, irmão. Não sou não. Hoje para mim é difícil até andar, ajoelhar então, mas quantas vezes eu paro aqui e ajoelho aqui e falo: Deus, obrigado que eu posso ajoelhar. Cadê aquela pessoa? Então, para você que está em casa, para nós que estamos aqui, se tiver alguém que a sua luta é uma tempestade hoje, e você percebe que está afastando você de Deus, está mexendo com a sua emoção, porque está te tirando o equilíbrio, e está mexendo na sua vida material, vou te fazer um convite simples. É o vinde a mim de Jesus. Pega a tua tempestade, deixa aqui no altar e volta para o teu lugar, debaixo de uma calmaria. Então meu convite é isso. Enquanto eles vão louvar a Deus com esse cântico, se você estiver passando por uma tempestade, e se você quiser, porque Deus nunca me forçou, nunca vai te forçar a nada, nada. É sempre um convite. Se você quiser vir aqui à frente, ficar em pé, ajoelhar, mas falar: Deus, está aqui a minha tempestade. Não quero voltar com essa tempestade. Está difícil na minha vida espiritual, não sou mais o mesmo.
nem tenho prazer nas tuas coisas. Ando nervoso, ando nervosa, qualquer coisa me abala, mexe comigo. E ando muito preocupado com a minha vida financeira e material. Vem para cá. Coloca a sua tempestade no altar. E você que está em casa, ajoelha. Ajoelha aí, perto do seu sofá, da sua cadeira, onde você quiser. Vamos ter um tempo. Se puder apagar as luzes, por favor. Vamos lá. Vou pedir aos pastores, líderes, se você puder orar por essa pessoa aqui. Só vou pedir para você colocar álcool na sua mão antes de orar e depois de orar. Se puder abaixar um pouquinho o som.
Pai, no nome de Jesus. Teus filhos vieram à frente e colocaram toda a tempestade no altar. Aqueles que estão em casa, nós estamos juntos no mesmo propósito. Eles também colocaram as tempestades no altar. E eu sei que o Senhor tomou a tempestade, o vento, a onda forte, o Senhor tomou nas tuas mãos. E sei também que daqui a pouco será um tempo de paz, de tranquilidade, um tempo de transformação na vida dos teus filhos, no nome de Jesus. Amém.